Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu novo caderno devocional. Antes eu usava esse caderno aqui, ó, com meu nome personalizado. Para quem não sabe, eu vou estudar o Novo Testamento inteiro esse ano, e aí eu tinha colocado aqui. Porém, esse caderno aqui, ele só tem folhas pontilhadas e eu tava querendo algo mais completo. Então, aqui já tem algumas coisas que eu tinha feito. Evangelho de Mateus, algumas coisas do meu devocional, mas eu vou repassar para esse caderno aqui. Por que que eu decidi fazer outro caderno? Esse daqui eu coloquei algumas coisas que eu vou utilizar e que eu acho importante. Vou mostrar para vocês. Abrindo aqui a primeira página, eu coloquei um versículo bíblico, que é o objetivo, né, de fazer devocional todos os dias e de ter esse momento com Deus, que é desviar os olhos das coisas inúteis, né, e nos fazer andar no caminho que o Senhor traçou. Então, esse versículo está em Salmo 119. Aí aqui eu vou colocar o meu nome, já que eu não coloquei na capa dessa vez. Aqui na capa eu coloquei um versículo também. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí eu fiz ele todo nesse tonzinho de verde, não sei se dá pra ver, mas ele é todo num tonzinho de verde, um tom pastel bem bonitinho. Aqui eu coloquei uma página para colocar as minhas metas espirituais. Pra quem não sabe, eu já uso um planner pessoal e as minhas metas pessoais eu coloquei no meu planner, né? No meu planner pessoal. E aqui, nesse meu caderno, eu só vou colocar as metas espirituais. Aí aqui no verso da folha eu coloquei uma página para escrever os livros e as leituras, né, que eu vou fazer durante o ano, e coloquei aqui 3 coraçõezinhos para eu ir marcando se eu gostei ou não do livro. Aqui nessa outra página eu coloquei um guia do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nesse guia tem todos os livros da Bíblia e todos os capítulos, e conforme eu for estudando, eu vou marcando aqui. Eu não vou estudar o Velho Testamento esse ano, vou estudar só o Novo, mas eu coloquei ali também porque se por acaso eu quiser estudar algum livro do Velho, nada me impede. E aqui do Novo Testamento, né? De Mateus a Apocalipse. Depois eu coloquei aqui a divisão dos livros. Eu tinha feito a divisão dos livros aqui nesse meu caderno antigo, assim, ó. Tinha feito a estrutura do cânon, né? E tinha colocado assim, Antigo Testamento, Velho Testamento e tal, quais eram os critérios utilizados para definir o cânon. Falei também sobre os apócrifos. Mas aí, nesse caderno aqui, eu quero de forma bem resumida para servir de material de estudo depois. E aí eu coloquei aqui, ó, divisão dos livros do Velho, Pentateuco, históricos, os livros poéticos, profetas maiores e menores, e também aqui dos livros do Novo Testamento, Evangelhos, o livro histórico, as cartas paulinas, as gerais e o livro de Revelação, que é Apocalipse. Logo depois aqui eu coloquei várias páginas para eu ir anotando os meus propósitos de jejum. Aí eu coloquei aqui, ó, propósito, né? Aí o período, não sei se vai dar para ver aí, mas aqui, ó, deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Tem aqui 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas e 12 horas. E aí, se eu for fazer um jejum, por exemplo, de 12 horas, aí eu coloco aqui o propósito, marco aqui qual é o período total, o início e a hora que eu comecei, e o fim e a hora que eu finalizei, certo? Eu coloquei várias páginas para jejum. Logo depois, eu coloquei aqui páginas para fazer propósito de oração. Eu coloquei assim, pautado, porque eu quero escrever mesmo a minha oração, que eu quero pedir para Deus. E eu quero fazer tipo um quarto de guerra móvel, sabe? Eu vou anotar aqui nessas páginas todas as orações que são especiais, né? De coisas especiais que eu quero pedir para Deus. Vai ser como uma carta, por isso que tá assim pautado. E eu também coloquei várias páginas desse daqui de propósito de oração. E depois, quando acabar essas páginas, eu tenho aqui um monte de páginas pontilhadas. E eu deixei assim bem livre, que é como eu gosto. As páginas são pontilhadas, não sei se dá para vocês enxergarem, mas ela é pontilhada, bem clarinho, porque eu gosto de fazer lettering quando eu vou estudar. Deixa eu mostrar aqui um modelo para vocês.
Pronto, aqui, ó, no meu devocional, no meu caderno devocional que eu tava utilizando antes. Eu gosto de fazer lettering nos títulos, gosto de decorar, gosto de fazer de um jeitinho bem especial. Então, eu deixei assim, pontilhado, todo pontilhadinho, bem clarinho, e assim a página livre, porque eu também gosto de escrever muito. Então, apesar de eu querer enxugar um pouco os meus estudos e escrever um pouco menos, eu deixei assim livre, porque aí eu não fico presa a uma página só, né? Tudo que foi importante, eu vou escrevendo. E aí, esse é o meu caderno, que eu vou fazer os devocionais. E para os devocionais, eu também vou utilizar a minha Bíblia. Gente, essa minha Bíblia aqui, ela é bem velhinha, tá toda marcada, ó. Aqui eu fiz uma marcação dos livros, então aqui eu pintei de rosa Pentateuco, de amarelo históricos e assim por diante, né? Fui marcando, porque fica mais fácil de encontrar na hora que eu quero um livro e tal. Eu já sei qual tipo de livro é aquele e eu já encontro aqui. Eu fiz tipo um índicezinho. E eu marquei aqui também na minha Bíblia. Eu fiz a marcação aqui também. Essa minha Bíblia aqui, ela tá toda marcada, tá toda riscada. Mas ela tem uma linguagem muito fácil de compreender. Ela é na nova versão internacional, então eu gosto muito dela. Tá bem velhinha, mas eu gosto dessa Bíblia assim, que são mais fáceis de entender. E ela também não tem estudo nem nada do tipo. Na verdade, ela até tem uns trechinhos assim, ó. Sabe? Às vezes é a tradução do grego, enfim, a tradução da linguagem original, mas não é aquela coisa assim toda não. Ela é mais a palavra mesmo. E também vou utilizar, claro, canetinhas. Eu tenho aqui um monte de estabilo. Tenho essas daqui também. Mas, gente, eu não comprei essas canetas especificamente para fazer devocional, não. Isso aqui tudo é de quando eu estudava, de quando eu ainda estava na faculdade. Então, se você não tem canetinha, se você não tem, assim, nada para decorar, não se prendam a isso, porque o mais importante é estudar. E aí, não precisam também comprar materiais, né, só para fazer isso. Se você gosta, pode comprar, porque é terapêutico. Pelo menos para mim, eu gosto de ter esse tempo, assim, onde eu vou decorar, onde eu vou pintar. Para mim é muito bom. Mas não se prendam a isso. Basta uma caneta, a Bíblia e um caderno para vocês anotarem e vocês conseguem fazer o devocional de vocês. Mas eu vou usar canetinha. Eu tenho aqui, ó, hidrocor. Tudo isso aqui é do tempo da faculdade. E eu também tenho aqui lápis de cor. Eu gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de marcar. E eu tava colando adesivo. Isso aqui não é um desenho, é um adesivo que eu imprimi e coloquei. Só que nem sempre eu tenho essa possibilidade de imprimir. Aí eu quero tentar desenhar, quero tentar ilustrar de outra forma, né? Mas eu vou sim utilizar, eu gosto de utilizar canetinha, gosto de utilizar essas canetas assim coloridas para decorar, para escrever. Por isso que eu vou usar tudo isso aqui. E eu também vou usar livros. Gente, eu não tenho um livro físico, eu sempre uso o e-book, né? Agora eu tô usando um e-book de exegese bíblica de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, que é a parte que eu estou estudando, mas tem diversos conteúdos na internet que vocês podem baixar de graça, são conteúdos muito bons. Assim, façam um filtro, né, porque nem tudo que está na internet é um conteúdo legal, mas façam um filtrozinho e baixem no Google, em sites específicos, que tem muito material de estudo para vocês conseguirem fazer o devocional de vocês. Pronto, já mostrei o meu material. Agora eu vou fazer com vocês aqui a primeira parte desse meu caderno, né? Vou começar a preencher aqui e aí eu vou mostrando tudo para vocês. Ô, gente, vocês acreditam que eu preenchi aqui o caderno inteiro? Pensei que estava gravando e não estava gravando. Mas eu não vou desistir não. A peleja é grande na vida do crente. Mas vamos em frente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu escrevi. Aqui na primeira página eu coloquei meu nome, né? Daiane Andrade. Aqui eu coloquei as minhas metas. Eu coloquei de meta
ter mais conhecimento bíblico, orar mais, estudar o Novo Testamento inteiro, jejuar mais, batismo no Espírito Santo, discipular no mínimo 5 pessoas. Claro, gente, discipular ou evangelizar, como vocês queiram chamar. Eu acho isso aqui muito importante, porque o que adianta a gente ter mais conhecimento bíblico, estudar mais a Bíblia e não passar esse conhecimento à frente? Eu acho que tudo isso a gente tem que multiplicar, tem que gerar frutos. Então, no mínimo 5 pessoas eu vou ali focar e me dedicar a evangelizar essas pessoas de acordo com o que eu for estudando. E também fazer o devocional com Jonas todos os dias. A gente sempre faz o devocional separado, mas eu quero que seja um hábito aqui na minha casa fazer o devocional junto. Eu acho que isso é muito importante, né? Fortalece a relação, enfim. E aí eu quero fazer isso, né? Isso é também uma meta. Depois eu coloquei aqui os 2 livros que eu estou lendo. Esse daqui eu tô quase terminando, que é esse, ó. Que é esse livro aqui, Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Coloquei aqui. Eu já tô amando esse livro, por isso que eu já marquei. Aí eu peguei aqui um lápis de cor e pintei aqui o coraçãozinho, né? Pra marcar o quanto que eu tô gostando. E o livro que eu estou utilizando não é um livro físico, gente, é um livro, é um e-book que eu baixei de graça na internet. Então é só vocês colocarem aqui esse título que vocês vão encontrar o PDF de graça na internet, que é o material que eu estou utilizando para estudar o Evangelho de Mateus, né? Esse daqui é o comentário do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, e o nome do autor é William Barclay. Eu não sei se pronuncia Barclay mesmo, mas se lê Barclay. Aqui eu não preenchi, porque eu só quero ir preenchendo conforme eu vou finalizando os estudos. Então, não marquei nada ainda aqui. Aqui também eu não marquei, né? Porque jejum é conforme a gente vai fazendo também. E aqui também eu não marquei, não escrevi nada, porque essa página aqui vai ser algo bem íntimo, que vai ser só eu e Deus. Vai ser o meu quarto de guerra móvel, né? Aqui eu vou colocar todos os meus propósitos de oração, tudo aquilo que é muito especial para mim. Eu vou escrever aqui, vou decorar, vou desenhar, enfim. Mas vai ser eu e Deus, né? E aqui nessa primeira parte eu comecei a fazer. Gente, eu tinha falado no vídeo antigo como era que fazia o lettering. Tinha feito um monte de coisa, mas no vídeo antigo não, né? Porque nem tava gravando. Acabou que nem gravou e eu tava aqui falando, morrendo de falar e no fim não tava gravando. Mas, ó, aqui no meu caderno antigo eu escrevi um monte de coisa no início. Sempre que vocês forem estudar um livro da Bíblia, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o panorama desse livro, que seria, na verdade, uma introdução, né? É essencial para você conseguir compreender o texto, né? Compreender o resto do texto. Então, aqui na primeira parte do meu caderno antigo, eu escrevi bastante coisa de introdução. Coloquei a quantidade de capítulos, o gênero literário, que significa evangelho. Coloquei as diferenças entre os evangelhos, coloquei a autoria e data, botei o autor, aí fiz aqui tipo uma biografiazinha do autor. Coloquei o destinatário e os objetivos. Coloquei a divisão e a estrutura. E isso aqui também é muito importante, gente, porque vai ajudando vocês a organizarem na cabeça de vocês o que cada parte do texto fala. Isso aqui é ótimo, porque vai criando um mapa mental na sua cabeça. Você sabe exatamente o que é que está acontecendo em cada texto. Isso também ajuda a entender. Então, ó, escrevi aqui bem detalhadozinho, né? Até aqui, porque aqui já começa o texto, os capítulos em si. Mas até aqui é introdução. Então, veja só a quantidade de coisas de introdução. Mas eu não vou escrever tudo isso nesse caderno novo. Como eu havia falado para vocês, o objetivo desse caderno é que sejam estudos mais enxutos, né? Se eu quiser algo assim mais detalhado, mais elaborado, eu vou fazer também, mas eu quero enxugar o máximo para ficar fácil de revisar. Depois, quando eu quiser revisar o livro, eu já tenho aqui tudo, né? As informações todas de uma vez. Então, aqui eu só coloquei o seguinte: fiz esse lettering aqui para decorar. E aí eu coloquei que o Evangelho de Mateus, ele tem 28 capítulos, né?
Ele foi escrito para os judeus cristãos e os judeus em geral. A linguagem original dele é grego e foi escrito por Mateus ou Levi, né? A gente encontra esses dois nomes no texto bíblico. E o objetivo de Mateus escrever esse texto foi mostrar que Jesus era o Messias prometido. E isso aqui é tão importante a gente entender isso, por quê? Porque várias vezes durante os capítulos do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que Mateus ele cita, né, textos do Velho Testamento, justamente para provar. Ele está sempre querendo provar que Jesus é o Messias que foi prometido lá no Velho Testamento. E aí eu coloquei aqui, ó, parei de escrever porque eu percebi nessa hora que não estava gravando. Aí eu vim, né, ver aqui o que aconteceu com esse celular e parei. Mas eu vou continuar aqui com vocês, ó. A estrutura eu vou colocar tudo direitinho porque para mim é importante, me ajuda a entender melhor o texto. Vou colocar, eu acho isso importante. Então eu botei aqui, ó, a primeira parte do Evangelho de Mateus é a apresentação de Jesus, onde ele vai falar da genealogia, o nascimento, sobre João Batista preparando o caminho, né, sobre a tentação de Jesus e a preparação para o ministério dele. Logo depois, já começa o ministério público de Jesus na Galileia, onde a gente vai ter, na primeira parte, uma introdução ao ministério. Aí a gente tem aqui 3 sermões, né? Que é o Sermão do Monte, depois a gente tem uma seleção dos milagres de Jesus, depois tem o segundo sermão, que é a missão dos discípulos, reações ao ministério de Jesus, o ensino por meio de parábolas, que é o terceiro sermão, e depois a gente tem outras reações ao ministério de Jesus. E agora a gente vai continuar aqui na terceira parte do Evangelho de Mateus, que é a preparação dos discípulos. Aí nessa terceira parte, a gente tem 2 pontos. Deixa eu pegar aqui de novo a minha caneta, né? Minha canetinha vermelha, onde eu estou fazendo aqui os pontinhos. E aí, nessa terceira parte, tem o ensino sobre a missão de Jesus. Deixa eu escrever aqui. Depois tem as relações entre os discípulos, que é o quarto sermão. Relações entre os discípulos. Vou botar aqui, quarto sermão. Gente, o Evangelho de Mateus, ele tem 5 sermões. E Mateus, ele dividiu essas partes aqui justamente baseado nesses 5 sermões. Então, Mateus, ele vai fazer como se fosse um mapa geográfico, né? Ele vai começar com Jesus lá na Galileia até Jerusalém. Então, aí depois aqui a gente já tem a quarta parte, que é o ministério de Jesus na Judeia. E nessa quarta parte, a gente tem 4 subdivisões, né? Que é a primeira parte, a caminho de Jerusalém. Depois, a chegada em Jerusalém. Vou virar aqui a página, né? Que acabou. Vou dobrar aqui. A chegada em Jerusalém e depois já tem controvérsias com os líderes judeus e o sermão escatológico, que é o 5º sermão. Aí agora a gente já tem a 5ª e última parte do Evangelho de Mateus, que é sobre a morte e ressurreição de Jesus. E aí as subdivisões dessa parte são
a preparação para a paixão de Cristo, depois prisão e julgamento, crucificação e o sepultamento e, por fim, ressurreição de Jesus. Vamos escrever tudo isso aqui. Deixa eu marcar aqui os pontinhos. Então, vamos lá. Preparação. Pronto, gente. Então, ficou assim, ó. Dividi aqui, dividi não, né? Escrevi aqui a estrutura do Evangelho de Mateus. Coloquei aqui informações importantes, fiz tipo um mapa mental e coloquei a estrutura aqui do Evangelho de Mateus. Como eu havia dito, essa introdução do livro nos ajuda a compreender melhor. Então, gente, ficou assim a introdução ao livro de Mateus, né? Coloquei aqui pontos importantes e a estrutura. Agora já vai ficar mais fácil para a gente começar a estudar os primeiros capítulos. Eu coloquei aqui o número 1 porque eu vou fazer o estudo da genealogia de Jesus, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu continue, que eu mostre para vocês como é que eu vou fazer o estudo da genealogia, curtam muito esse vídeo, comentem aí embaixo que vocês querem, que aí eu gravo mais vídeos como esse. Por enquanto é só, curtam, compartilhem, se você gostou dê um like e eu espero vocês nos próximos vídeos. Beijo, Deus abençoe!